Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. É com muita alegria que eu recebo aqui hoje no nosso podcast Manicômio Tributário o meu amigo de longuíssima data, Rafael Toribio. Trabalhamos juntos na Arthur Andersen, depois Deloitte. Fomos contemporâneos também na Federal do Rio Grande do Sul, onde estudamos contábeis, mas desde então temos uma amizade aí muito próxima. A gente hoje se encontra aqui, né, Rafael, mais ou menos para os churrascos de final de ano. Meu caro, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu queria começar te ouvindo, que tu dividisse com a nossa audiência um pouco da tua trajetória profissional, meu caro. Muito obrigado pelo convite, primeiro, Augusto. Antes de falar da minha trajetória profissional, eu queria te dar os parabéns pela iniciativa, por toda a tua trajetória também. E, para mim, é muito importante e tem uma questão pessoal que eu fico muito feliz em te ver aqui. E eu vou tentar não me emocionar, porque senão a gente não termina, mas a gente se conhece há muito tempo mesmo. Tu foi uma das pessoas que me ajudou bastante na minha carreira. E é umas pessoas que eu olho também para alguns momentos que a gente passou juntos, que a gente aprendeu bastante juntos. Eu ainda utilizo isso até hoje, depois de mais de 20 anos trabalhando. Então, parabéns pela tua trajetória e pelo convite, principalmente. Me sinto lisonjeado de estar aqui. Obrigado, meu caro, muito feliz. A tua pergunta foi que eu estava... Sobre a tua trajetória profissional. Então, começamos lá no final da década de 90. Estava estudando ciências contábeis na URGS, né? E alguns estágios de 6 meses, estágios de Conab, Banrisul, aquelas coisas de estágio de 6 meses em algumas empresas, até que veio realmente, acho que a carreira tributária mesmo, ela começa lá em 1999, como trainee da Arthur Andersen, né? Onde nos conhecemos. É uma escola espetacular, como tu mesmo aborda sempre nas tuas conversas, inclusive no livro do Manicômio Tributário. E fiquei lá na Arthur Andersen até o último dia da Arthur Andersen, acho que foi em 2002, né? Onde depois fomos juntos para a Deloitte, também uma bela escola, uma ótima empresa, aonde a Deloitte fiquei pouco tempo depois. Trabalhamos juntos, a Deloitte inclusive estava, não lembro muito bem hoje, estava trabalhando junto contigo num trabalho específico de preço de transferência, onde eu decidi trazer para ti que eu ia sair provavelmente da empresa. Não sei, que eu tinha uma proposta que eu achava que era muito boa, que eu deveria sair, tu me apoiou bastante até. Eu lembro, era um cliente em Canoas. Exatamente. Eu lembro que tu atendeu o telefone do Red Hunter do meu lado, me deu a notícia, exatamente. Foi isso, tu lembra? Eu lembro claro. Bem, eu lembro bem disso, lembro como se fosse hoje. E foi uma ótima decisão. Ficar era ótimo também, como foi bom sair, eu acabei indo para um departamento tributário totalmente desestruturado de uma empresa americana, uma multinacional, na qual eu tive, mesmo sendo relativamente júnior, né, apesar da experiência que a gente adquire dentro da consultoria, da auditoria, mesmo sendo um profissional júnior, ainda era um profissional júnior, sim, era um analista ainda pleno, mas júnior, né, dentro da nossa carreira, da trajetória. Sim. Como era uma área totalmente desestruturada, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade ali de fazer o que um estagiário fazia e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de fazer o que um gerente sênior ou um diretor fazia. Sim. Era realmente cobrar o escanteio e cabecear, porque não existia, essa estrutura estava sendo montada. E fiquei 10 anos nessa empresa, e aí nessa empresa tive a oportunidade de depois crescer dentro da carreira de techs. Fui para os Estados Unidos, depois voltei para São Paulo, comecei em Porto Alegre, né? Comecei em Porto Alegre, daí fiquei 10 anos total nessa empresa, se não me engano. E, num momento, eu estava já numa zona de conforto, porque eu conhecia muito bem a empresa, conhecia todos os executivos da empresa, conhecia o negócio, estava super bem, adorava a empresa, eu gosto até hoje, tenho boas lembranças da empresa. Foi uma empresa que me deu a oportunidade de crescer, né? Então eu sentia que eu tinha uma dívida assim pessoal, apesar de não somos profissionais, a gente trabalha e dá o melhor que pode, não tem dívida nenhuma, a gente tem que dar o melhor que pode todo dia e ponto final. Mas sentia que eu tinha uma dívida com a empresa, então foi muito difícil quando eu troquei de empresa, troquei de setor, inclusive, saí, fui uma de indústria completamente diferente,
com complexidades tributárias completamente diferentes. Então, o meu forte, que era Project Finance, financiamento de projetos de longo prazo, dívida, reestruturação, era muito isso, muito focado nisso. Imposto ferido, trabalhava muito com isso. No meu próximo desafio, não era isso, aliás, bem diferente disso. Então, tinha uma complexidade muito forte de indiretos, uma complexidade de preço de transferência, na qual a gente viu, conheço preço de transferência, sabia a regra. Na prática, aplicava muito pouco. As complexidades de preço de transferência na indústria que eu estava não eram as mesmas da indústria que estou. Bom, troquei, fiquei aí já estou há 10 anos na indústria que trabalho hoje. E muito feliz, depois de 24 anos na área tributária, continuo aprendendo todos os dias, praticamente. Tem dias que não, é óbvio, tem dias que a gente não rende o que acho que rendeu, não aprendeu o que tinha que aprender, mas ainda aprendo bastante. Então, eu não entrei no detalhe aqui, senão vou me estender longamente. Não sei se esse overview está justo. Tranquilo, meu caro, mas me diz o seguinte, o que o Rafael de hoje, né, passados aí os 24 anos, o que o Rafael de hoje falaria para o jovem Rafael de 20 anos? Já pensou nisso? Pensei um pouco, pensei que tem que pensar mais, na verdade, é uma provocação que em algum momento de alguma conversa nossa tu já fizeste para mim, e não é uma resposta fácil, mas o que eu falaria lá atrás era, para alguns momentos da minha carreira, eu vou focar em algo que seja melhor, né? Tem coisas que eu acho que eu faria de novo, mas eu falaria, em alguns momentos da carreira, aproveitar algumas pessoas que passaram, que trabalharam junto comigo, que estavam dispostas a ajudar e ajudaram, mas aproveitar mais ainda aquelas pessoas e explorar explorar, por exemplo, algo que eu nunca na minha carreira passada, aos 20 anos atrás, eu não era bom, não gostava, feedback, por exemplo. Uhum. Com 20 anos atrás, eu ainda estava nos meus 20 e poucos. Cara, feedback era um tabu. Para mim, já não gostava de receber e não gostava também achava que feedback não era bom. E isso é uma coisa que se eu pudesse mudar, eu mudaria, porque eu acho que talvez, inclusive vícios, talvez que a gente carrega ao longo da carreira, e alguns que eu posso até ter hoje, talvez teriam sido solucionados ou melhorados, ou seria um profissional melhor hoje do que eu sou, por ter utilizado dessa ferramenta com pessoas que estavam dispostas a dar, e de uma forma super honesta. Então, eu acho que feedback é o principal deles. Agora, essa questão é bem interessante, Rafael, porque eu não conheço ninguém que... Eu acho que as pessoas falam muito, né? É muito fácil falar, eu adoro um feedback, né? Mas na realidade, a vida real, cara, a natureza humana não está preparada para isso. Está preparada para os elogios. Sim. Augusto, você gostou de receber feedbacks negativos lá atrás? Não. Mas foram muito importantes, me trouxeram até aqui. Acho que é um pouco isso, né, Rafael? É isso. E tu abordaste até no momento do livro essa questão do feedback, da importância, né? E me identifiquei muito. Para te ter uma ideia, eu recebi um feedback, os meus últimos 2 feedbacks que eu recebi doem até hoje. E eu recebi os últimos 2, um foi há 2 semanas atrás, que foi um ótimo feedback depois de uma reunião na qual eu concordei 100% com o feedback. E um foi 1 ano atrás, que eu não esqueço até hoje, e foi muito útil para mim. Do meu chefe, fui para uma reunião com uma pessoa importante, na qual eu faria um onboarding dessa pessoa. E a minha agenda nos últimos 2 semanas com antecedência da reunião foi marcada. Eu não tive 2 semanas para me preparar. O problema é que nas 2 semanas anteriores eu tive reunião todos os dias, todos os momentos. Quando eu tinha reunião, tinha muitos projetos para entregar. Então, eu estava completamente ocupado de uma forma brutal. Cheguei na reunião completamente despreparado. E fiz o onboarding despreparado.
o onboard, eu senti que foi um onboard muito ruim. Sim. Mas eu não vou falar para a pessoa na hora assim, depois, desculpa, o onboard foi terrível. Fiquei quieto, né? Mas logo depois o chefe falou, eu te conheço. Tu não te preparou? Tu te preparou? Eu falei, não. Ele falou, por favor, né? Tu não precisa te falar mais nada. Eu te conheço. Então, feedback, eu falei, poxa, é importantíssimo que ele notou claramente que eu não fiz. Eu não vou esquecer disso. Priorização, aí volta para um tema na qual, feedback não é bom, feedback dói, teve uma outra, enfim, outros feedbacks, feedback dói, mas nos faz crescer de uma forma, assim, exponencial, porque aquele erro, você vai tentar, você pode cometendo de novo, ou aquela melhoria, você vai tentar, conscientemente ou inconscientemente, mas é muito importante. E é difícil de dar também, né? É muito difícil, eu tenho uma dificuldade também, porque eu acho que uma característica inata, eu não gosto de conflitos. Tem pessoas que adoram conflitos, tem pessoas que não gostam de conflitos. Então, um pouco de autoconhecimento, eu não gosto de conflito. Prefiro resolver a questão de uma harmonia. Então, dar um feedback, apesar de saber que vai ajudar, cada ano eu vou melhorando um pouco nisso, mas é algo que ainda estou longe. Então, é bem difícil mesmo. Não estamos preparados nem para receber e também não para dar. É só uma questão também que traz um componente de cultura, né, Rafael, que tu conhece bem. Tu trabalhaste em Porto Alegre, São Paulo, em Arlington, nos Estados Unidos, em Londres e hoje está em Paris. E eu tenho a sensação, eu trabalho com gente do mundo todo, mas não morei como tu mora, por exemplo, hoje em Paris. Para o estrangeiro, de uma maneira geral, ele trata isso com mais normalidade, né, do que o brasileiro. Essa é uma das grandes diferenças entre o latino, o americano e o europeu? Sim, concordo. É muito diferente. A cultura influencia muito no feedback. Acho que nós, latinos, temos uma dificuldade muito grande. E o francês também tem essa dificuldade, né? Apesar de ele é latino no final do dia, tem uma proximidade muito grande com a cultura, com a nossa cultura. Sim, é uma diferença brutal. Então, você nota isso. Algumas pessoas... Eu tenho uma equipe em diversos países. Tenho uma equipe na China, Singapura, França, México, Brasil, o Japão, com culturas absolutamente, totalmente diferentes. As pessoas que trabalham, né, na minha equipe. E é algo muito rico, muito bom, mas, ao mesmo tempo, difícil de lidar com a questão do feedback. Então, dar um feedback para um japonês é algo muito diferente de dar um feedback para um brasileiro, para um mexicano, para um europeu. Até a forma como a pessoa... Se nós já não é fácil para nós, para um japonês é 20, na minha opinião, sabe, eu conheço da cultura, já estive lá, é muito difícil eles não lose face, que eles chamam, é uma vergonha. Às vezes, se ele falhou em algo, porque o feedback, você vai focar em algo bom, continue fazendo isso, que você fez muito bem, continue nesse caminho. Porém, ou você tem isso para melhorar, ponto A, ponto B, ponto C, e esses pontos de melhorias para eles é muito difícil. Então, eu tenho que ter muito cuidado para dar um feedback para ele, diferente do feedback para um latino, e o latino não recebe também tão bem, e a gente não consegue... Então, eu acho que é algo que meu ponto de melhoria, preciso melhorar nisso muito. E eu tenho uma dificuldade, vou continuar tendo, provavelmente por muito tempo, mas muito melhor. Eu tenho que olhar para mim. Alguns anos atrás, não vou me comparar ao Augusto, que pode ser que dá um ótimo feedback, que viu esse ponto, se preparou muito tempo atrás, e a gente tem que se comparar com nós mesmos. Eu acredito nisso, então eu venho melhorando. A gente tem que entender isso e melhorar em relação a nós mesmos no passado. Né? Sim. Agora, tem um livro, Rafael, que eu gosto muito, não sei se tu já teve a oportunidade de ler, o livro Garra, da Angela Duckworth. Ela fala muito da questão do talento e da atitude, da garra, né? Em inglês, grit, eles chamam de grit, né? E ela fala que o talento sem atitude é um desperdício. Isso me remete... A gente teve uma origem semelhante lá atrás, né? A gente estudou em escola pública, e num dado momento das nossas vidas, com o nosso inglês meia boca, a gente conseguiu passar num TOEIC lá e entrar numa multinacional que era Arthur Andersen. Que tipo de habilidade
que foi importante para te trazer até aqui? Porque no final do dia é uma pirâmide, a gente lida com gente que teve uma educação melhor que a gente, oportunidades melhores que a gente. Me lembro que quando a gente chegou na Arthur Andersen, tinha gente que tinha feito intercâmbio, morado fora, não era a nossa realidade. Que tipo de habilidade que te permitiu ter sucesso lá e te trazer até aqui? É realmente essa questão de atitude? Sim, não tenho dúvida. Se você tem que, você olha para trás, como você falou, a gente estudou em escola pública, não teve a base boa do inglês. Você chega num certo ponto da carreira, o dia 1 na sua carreira, você está em desvantagem competitiva, e você tem duas opções. Ou colocar a culpa no sistema, porque, eu estudei na escola pública, eu estudei não sei onde, a escola pública não é boa, fulano não é bom. Ou tomar uma atitude. Então, a opção está ali e a escolha é somente tua. Ninguém vai tomar essa decisão por ti. E tomando a atitude que nós tomamos, inclusive nos encontramos no Canadá estudando inglês juntos. Isso. Estudamos inglês em escolas separadas, mas fomos lá, fizemos um teste e evoluímos no inglês com um esforço, com recursos que a gente teve que fazer um esforço tremendo para chegar naquele recurso, para utilizar aquele recurso, para ir lá, abrir mão de férias, porque não foi patrocinado. Então, você abre mão de férias, você abre mão de recurso financeiro, você abre mão de tudo que você não tem, que conquistou, para chegar num objetivo. É esforço, tem que esforçar. Primeiro ponto, você tem que esforçar, ninguém vai chegar lá por si, não adianta culpar o sistema. O que me ajudou muito? Acho que, sim, atitude. Acho que outra coisa que me ajudou muito é estar sempre aberto a oportunidades, sempre aberto a oportunidades. Raras vezes eu digo não antes de escutar, antes de conversar. Melhor diga sim e vamos conversar. Se você não sabe do que se trata ou de qual é a oportunidade, seja uma oportunidade de projetos dentro do trabalho, seja uma oportunidade de responsabilidades, seja uma oportunidade fora da sua empresa, enfim, na vida pessoal, alguém te convida para ir, vamos em tal lugar, você nunca pense, esteja aberto a oportunidades. Eu sempre estive aberto a oportunidades. Isso me ajudou muito, porque quando eu fui para os Estados Unidos, estava em Porto Alegre, eu adoro Porto Alegre, né? Uma cidade, por que não gostar? Estamos aqui, temos amigos, temos famílias, e 20 e poucos anos, ok, vem aqui, vamos conversar, está aqui a oferta de trabalho, a carta, eu nem li a carta, não li o valor, não li nada, simplesmente assinei, tá aqui, claro, quando é que eu venho, como é que posso ficar aqui já, precisa buscar a mala? Sim. Não, o senhor nem viu qual é o salário, não me interessa o salário, eu tenho 20 e poucos anos de idade, se eu ficar preocupado com o salário, eu preciso estar preocupado com a oportunidade. A melhor oportunidade de carreira que eu recebi nesse momento foi isso. Então, eu vou trabalhar, vou dar um jeito. A gente se adapta. E assim foi, inclusive, quando eu fui... Interessante, quando eu fui para Londres, eu estava nos Estados Unidos, e a oportunidade surgiu uma posição para ser gerente, que era até na época, isso, para ser gerente da Europa e África. Só que a posição era baseada na Holanda. Concorri internamente para a posição baseada na Holanda. Maravilha, está aqui, você foi aceito, a posição vai ser sua, mas temos um pequeno problema. A posição não vai ser na Holanda. Mudou, vai ser em Londres. Tá bom, estamos... Então, mudamos. Uhum. Você está aberto, tem que estar aberto a oportunidades. Sim. E assim, acho que então, aberto a oportunidades, atitude. Humildade, eu acho que é importante, sabe? Acho que humildade também... Eu não sou humilde em todos os momentos, não mas eu procuro tratar todo mundo de uma forma igualitária. Um estagiário, um diretor, um presidente, CEO. Tem vantagens e desvantagens. Então, eu só vejo vantagem. Mas pode ter alguma desvantagem, talvez na visão de outras pessoas dentro da companhia, mas isso não me interessa, não tenho problema com isso, não importa. Importa o que eu acredito. Então, acho que a gente sendo humilde... e estando aberto a aprender e sendo também transparente com as pessoas. Então, humildade e transparência também. Por exemplo, quando eu troquei de indústria, meu conhecimento de impostos indiretos é teórico e é o que a gente aprende na auditoria e é o que tu aprende nos livros, é o que tu aprende na faculdade e é meia dúzia de apuração de ICMS fácil aqui e ali.
Aí eu chego numa indústria que é uma complexidade extrema, senta na mesa e diz, pessoal, muito obrigado, eu sou fulano de tal, eu tenho fortalezas aqui e eu não sou bom nisso e eu vou aprender com você. Mas aí as pessoas olham, espera aí, tu não é o diretor da América Latina que vai sentar? Como assim? Preciso aprender com você isso aqui. Eu não sei, mas eu tenho uma capacidade boa de aprender. Eu aprendo rápido, consigo aprender e estou aberto a aprender. Só me mostra, né? Me mostra e funciona. Então, quando você abre, honesto, fala, olha, isso aqui eu não sei. E você fala isso para alguém que é um analista, não tem problema. Chega para o analista e fala. Até é bom você falar isso para o analista ou para pessoa jovem, para a pessoa entender que a gente não... Quando você cresce na carreira também, você tem que estar disposto também a abrir mão de abrir mão de alguns conhecimentos técnicos no detalhe. Você nunca vai ser o mesmo técnico que você era quando nós estávamos lá. Você era gerente da auditoria. Você era um técnico espetacular. Você continua um bom técnico, mas o nível de tecnicidade, de detalhes que você ia antes, não é o mesmo que você vai hoje. A gente nem combinou isso, mas eu acredito muito nisso. No primeiro episódio que eu gravei, que o meu sócio Marcelo me entrevista, eu falo nisso. E eu concordo, Rafael, assim, integralmente, assim. Por que tu não precisa mais ser aquele técnico? Porque o mundo não espera mais aquilo de ti. Ele espera que tu anime o time, ele espera que tu motive as pessoas, que tu faça as perguntas certas. Aliás, na área tributária, é raro a gente ter sempre as respostas certas, mas se a gente tiver a capacidade de fazer as perguntas, cara, é meio caminho andado, né? Só para contextualizar um ponto que tu acabaste de falar, né, do inglês, trazendo um pouquinho do nosso histórico, né? A gente fez junto um projeto de longo prazo que nos levou para Curitiba durante 4, 5 meses. Verdade. E a gente pegou muito voo e acumulou créditos. E aí, num dado momento, a gente conseguiu pagar a passagem aérea para ir para o Canadá, aí precisava pagar a tuition e homestay. E foi a oportunidade que a gente viu, com a grana que a gente tinha, ou que a gente não tinha, de fazer um ESL lá e dar uma lustrada no inglês. Tu sabe que uma das perguntas que eu mais recebo na mentoria é gente que terminou a graduação e pergunta assim, faço pós-graduação ou inglês? Eu sei qual é a tua resposta, mas quero que tu explore um pouco isso. O que você recomenda para essa moçada que está entrando, que ainda não tem o inglês resolvido? Faz um pós-graduação, investe no pós-graduação ou vai estudar inglês e resolver isso aí? 100%, sem a mínima dúvida, inglês. E o inglês, eu não respondi na pergunta anterior. Sim, o inglês é onde me levou onde estou hoje. Sim. Sem dúvida. A gente estudou 20 anos atrás, a gente estudou, eu não teria chegado onde estou hoje sem o inglês. E acho que também tu aborda de uma forma muito clara no livro a pergunta é inglês. Você tem que investir no inglês. Invista no inglês. O inglês é onde vai levar você para o outro patamar dentro da carreira. É óbvio que nós não estamos falando aqui que você tem que... O inglês vem na frente da técnica tributária, da boa prática, do conhecimento. Não, nós estamos falando a base do conhecimento já está ali. Mas sem o inglês, você não consegue transmitir a mensagem que você tem todo o conhecimento, conseguiria transmitir de uma forma habilidosa e você não consegue. Quando você não consegue, a pessoa que está do outro lado, e se você trabalha em uma multinacional, ela não vai acreditar nem acreditar no seu potencial, ela vai acreditar. Sim. Infelizmente, é duro, mas é a realidade. Você pode ser um gênio tributário brasileiro e não falar inglês, você não terá a oportunidade de avançar naquele, nem dentro do país, porque quando vai ser um momento que você vai ter que reportar, estamos falando de multinacionais, não de uma multinacional brasileira, mas até de multinacional brasileira eu acredito, tá? Mas você vai chegar um momento que você vai ter que reportar para algum gestor fora do Brasil. Então, como é que você vai ser o gerente, o diretor tributário, o head tax daquele país do Brasil? Não vai. Se for, bom, enfim, teremos dificuldade. Então, inglês, sem dúvida. Foi a provocação que eu fiz esses dias no mentorado, que ele dizia assim, não, mas eu vejo que todo mundo tem MBA na GV ou no INSPER, sei lá onde,
E eu falei assim, não, então faz o seguinte, onde é que fica o headquarter? O headquarter fica em Londres. Eu falei, não, então a próxima vez que te perguntarem ou te pedirem para te explicar alguma questão de preço de transferência ou de controversy, tu mostra no vídeo do Teams o teu pós-graduação ou o teu certificado lá do INSPER, de repente resolve, né? Não, pois é, então, cara, tem que estudar inglês, né? Não adianta. Não adianta, e aí quando a gente vem com essa resposta muito direta, mas eu... então eu tenho que ser melhor em inglês do que na área tributária. Não é isso que nós Ninguém estamos quer falando. um William Shakespeare. É isso. Nós não estamos falando que você é melhor. Não. Mas a realidade é que você tem que falar inglês, tem que falar bem, tem que transmitir assuntos complexos. Em português, transmitir assuntos complexos em algo simples para algum gestor sênior que não seja da área tributária já é algo complicado. Explicar isso em inglês, quando você não domina a língua, é beira o impossível. Se você domina a língua, é fácil, não é difícil. É mais fácil que o português quando você domina a língua. Sim. Porque o inglês é uma língua muito direta. Então você vai ver que depois do domínio da língua é mais fácil trabalhar em inglês do que trabalhar em português. Com certeza. É algo. Então, sem dúvida, o inglês é algo. Eu podia ter tudo que eu te falei antes, mas se eu não tivesse o inglês, não chegaria onde cheguei. E tenho certeza que o teu caso é o mesmo. Com certeza. Meu caro, achei muito legal que tu comentaste do feedback que doeu até hoje, mas que foi importante. São poucas as pessoas que falam com naturalidade, né, isso. Ou seja, isso ensina de alguma maneira para a nossa audiência que, tá vendo? Eu tô com 40 anos, 45 anos, eu tenho quase 30 anos de carreira e a vida inteira vai receber feedbacks, vai melhorar, vai ter o que melhorar, vai ter o que aprender. Mas o que eu queria te perguntar é se o Rafael tivesse hoje lá no 3º ano do ensino médio do Tubino, tendo que clicar ali na caixinha, escolheria contábeis de novo ou faria outro curso com o conhecimento que tu tem hoje? Faria outro curso. O que tu faria? Faria ou direito, apesar de eu achar que o direito tu aproveita mais com 40 anos do que com 20. Sim. Então, faria o direito hoje, acho que é muito melhor que faria, mas faria direito ou faria economia. Economia. Faria direito ou economia. Sempre gostei das cadeiras de economia, adoro economia até hoje, uso no trabalho até hoje, gosto de ler sobre economia. Faria outra, porque acho que contábeis... Aliás, desculpa, eu não estou tirando a importância de contábeis. Não poderíamos também fazer o que fazemos hoje sem saber os conceitos contábeis de uma maneira sólida. Sim. Mas um curso técnico de ciências contábeis, bem feito, depois, junto com o direito, junto com a economia, eu posso estar errado, mas eu acho que a base é importante. Para te ter uma ideia, essa pergunta é muito... Nunca tinha pensado sobre isso. Quer dizer, pensei porque um tempo atrás, primeiro semestre da faculdade de contábeis, não entendi nada. Cara, não entendia nada. Somos dois. Nada, absolutamente nada. Eu passei um semestre inteiro. Eu gostava da cadeira de economia, da cadeira de qualquer coisa, menos de contábeis. Eu estou num curso na qual a cadeira de contábeis é a única que eu não entendo nada. Sim. E além de não entender nada, é muito chato. Aí no segundo semestre eu fui tomar uma atitude. Eu vou largar essa faculdade, que para mim era muito duro largar uma faculdade. Pô, largar uma faculdade... Eu não gosto de entrar em nada e desistir. Então, não é inaceitável para mim isso. Então, eu fui num curso... Onde é que eu me matriculei? No curso Senac, eu acho que foi. Senac, né? Senac? Sim. Eu me matriculei no Senac, no centro de Porto Alegre, num curso, sabe, devia ser 4 semanas, todos os dias, devia ter um curso intensivo de técnica. Acho que era um curso de auxiliar contábil de 160 horas. Eu lembro. Mesmo, esse curso mesmo. Eu lembro. Me matriculei no curso de auxiliar contábil, fui fazer o curso. Agora eu entendi contabilidade. Sim. Eu entendi contabilidade no Senac. E depois, obviamente, ainda entrando na auditoria é bem diferente, é outro nível, a gente aprende, sim, mas isso foi antes de entrar. Aprendi contabilidade, não foi na faculdade. Então, isso me diz muita coisa, né? Sim. Isso me diz muita coisa. Faria economia, faria direito e aprenderia no Senac ou em outro curso técnico, ciências contábeis. Tomara, faz mais de 20 anos que a gente saiu da faculdade. Tomara que tenha mudado. Eu duvido se mudou muito. Acho que mudou um pouquinho, sim, porque hoje acho que tem um mix de profissionais junto com professores.
Informação é muito... A formação está disponível para todo mundo, não era disponível para todo mundo quando nós começamos, então eram alguns livros, o FPCAF, mais outra meia dúzia de livros, e era um ensino muito rígido, muito quadrado. Eu concordo contigo. Eu tive a mesma percepção no início do curso. Eu quase larguei o curso. Foi a minha namorada na época e esposa, a Caterine, que me manteve lá, porque eu falei para ela, vou trocar para economia. Eu gostava muito assim da teoria econômica. Me lembro que a gente estudava um pouquinho de Adam Smith, um pouquinho de Friedman, os monetaristas, enfim, aquela parte de história econômica. Eu gostava muito de administração. A gente estudava Taylor, Fayol, etc. Eu achava muito legal. Eu ia melhor, muito melhor nas disciplinas de economia e de administração. Agora, eu lembro também, Rafael, de uma passagem bem importante, não sei se tu estava junto, mas eu lembro, a gente já falou várias vezes sobre isso, a gente trabalhou com muita gente inteligente, né, na Arthur Andersen, e uma dessas pessoas se chama André Gomes. E ele não é contador, ele é economista e é advogado, né? Acho que ele nem chegou a terminar a economia, talvez, mas ele é advogado. E uma vez ele falou para uma turma de trainees lá de 2001, 2002, ele falou assim, contabilidade são 6 colunas e tu tem que ticar 2 delas para cada lançamento. Lógico que a gente já tinha uma base contábil muito forte, né? Porque trabalhando na auditoria, enfim. Mas eu lembro dele simplificando, sumarizando isso para o trainees, dizendo assim, cara, contabilidade são 6 colunas, não é possível que você não consiga aprender isso em 6 meses ou 1 ano. E é isso, né? Ou seja, o que tu está dizendo é o seguinte, o conhecimento contábil, ele é muito importante, mas ele não vai diferenciar ninguém. O que vai diferenciar é se você tiver uma visão mais holística, que a administração te traz, que o direito te traz, que a economia te traz. Isso aí vai enriquecendo o teu repertório, é um pouco disso, né? É isso, é isso. O André, quando escutar isso, vai inchar, ele realmente é uma pessoa muito inteligente, amigo nosso. Sim. E falava isso sim, e ele tinha razão. Quando você pensa na entrada da turma de trainees de uma auditoria, na época que nós entramos, fazíamos um curso, tinha publicitário, advogado, contador, engenheiro. 70% nunca tinha escutado que débito e crédito existia. Saímos do curso 30 dias, 35 dias depois, todos os dias com aula, 8 horas por dia, por aí vai, no mesmo nível. Sim. E aquilo ali era eu já estava terminando no meio da faculdade, aquilo foi só mais algo para dizer, viu? Realmente, isso é muito tempo para chegar no mesmo lugar. É muito tempo. Então, você traz... nos trazia uma... Acho que essa visão holística que tu comentou, essa visão global, um pouco de entender o que um efeito inclusive em um outro país, uma questão política e econômica pode trazer para os negócios no Brasil. Isso que óbvio que com o tempo tu vai aprender, tu vai te interessar, tu vai aprender. Mas na faculdade isso não é discutido, não era discutido, então sim, faria diferente. Eu também, eu já desse falava num debate, num painel, e eu acho que eu faria engenharia. Meu filho hoje faz engenharia e ele gosta muito de negócio. E ele me perguntou esses tempos, ele falou, pai, mas não vai me faltar uma base contábil? E eu falei para ele o seguinte, cara, faz engenharia, aprende esse raciocínio cartesiano da engenharia de resolver problemas. Verdade. E depois em 6 meses, 1 ano, a gente resolve a contabilidade, fica bem tranquilo com isso, que são 6 colunas e 2 tiques, né, ali. Olha, o André vai cobrar royalties. Vai cobrar royalties. Eu tenho me inspirado com certeza nessa frase do Gomes aí há mais de 20 anos atrás, aproveitando que a gente está falando do Gomes, Rafael, a gente é uma espécie de blend dos líderes que a gente foi tendo ao longo da carreira. Eu me inspirei em muita gente lá atrás, gestores, chefes, professores, mesmo lendo biografias, me inspiro muita gente. E você copia as pessoas? Sim, eu copio porque é para ser copiado, as pessoas inspiram a gente. Quais são as tuas principais inspirações de carreira que te trouxeram até aqui? Falaste bem, um blend. Eu não tenho eu tenho várias pessoas, né? Várias pessoas, e cada uma delas foi importante no momento da minha vida e me ensinaram bastante
dentro do trabalho, dentro do escritório, dentro da empresa e também na vida pessoal. Já comentaste muito o André, o Andriola. Eu vou citar nomes aqui e vou deixar alguém de fora, que é uma injustiça, né? Sim. Tu sabe muito bem, tu Sim. sabe muito bem que tu foi uma pessoa importante. Meu primeiro trabalho de auditoria foi contigo. Eu não vou entrar nesse nosso... É um outro podcast, esse nosso primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho juntos foi contigo, dentre outros vários que vieram depois. O Cristo também. Sim. Foram colegas, né? São colegas. E outros colegas, Joca, e outros grandes colegas e chefes, o Ivan, colegas que eram junto, no mesmo nível, chefes, inclusive. Então, não é só o chefe que ensina, não é só o gestor que ensina, são colegas também que ensinam bastante. Aprendi muito com o que não fazer também, não na minha empresa atual, mas numa anterior. Tive uma troca de gestor muito difícil, uma pessoa muito difícil, que não reconhecia, tentava, assim, você vai encontrar na sua carreira pessoas que querem talvez destruir um pouco de valor do que você faz, e você precisa ter um pouco de resiliência para aprender a lidar um pouco com essas pessoas. Então, aprendi também o que não fazer com algumas pessoas, e aprendi também muito eu tenho um meu gestor hoje, eu trabalho com o mesmo gestor há 9, 10 anos, eu continuo aprendendo com essa pessoa. Já falei para ele várias vezes isso, me tornei um profissional melhor, com o meu chefe atual também. São ensinamentos diferentes. O que tu me ensinou lá atrás é diferente do que ele me ensina hoje, diferente do que eu conversava com o Ivan, com o Cris, com o Joca, com o Andriola, com o Gomes. Então, são coisas diferentes, né? Tobias também aqui, que nem era colega de Tex, mas era algo que me ensinou muita coisa na gestão como lidar com pessoas, né? Sim. E é um cara muito fácil de lidar. Então, eu tenho... E família, inclusive, pessoas que estão fora do ambiente de trabalho, algumas pessoas ensinam muito, como minha esposa, minha mãe, com uma dificuldade, tem uma dificuldade de saúde XYZ. Como essa pessoa encara a vida? Poxa, essa pessoa encara a vida de uma maneira espetacular. Como é que eu não vou encarar o trabalho e minha vida também da mesma forma, sem ter a mesma dificuldade? Sim. Então, a gente tem que... eu vou buscar inspirações e aprendizados dentro do trabalho, porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então, a gente tem que trabalhar com pessoas que a gente gosta e também amigos e famílias. A equipe que eu trabalho hoje também, a equipe principalmente do Brasil, que eu tenho bastante mais contato próximo, trabalhei junto, né, por muitos anos. Tem muitas pessoas ali que me ensinaram bastante, não só na técnica, mas também em momentos difíceis, apesar da senioridade, XYZ, talvez não ser... Pessoas menos sêniores e lidam com uma pressão de uma forma muito boa, leve. Então, é um mix. Né? Não sei se contigo também foi um... Com certeza. Aprendo... Eu costumo dizer que eu aprendo 360 graus. E eu gostei muito da tua ideia de aprender o que fazer e o que não fazer. Seria ótimo se a gente pudesse ter chefes com os quais a gente estivesse sempre aprendendo o que fazer. Mas não é uma realidade. Eu tive chefes com os quais eu aprendi o que não fazer. E eu sou grato a isso. Então foi muito bom. Isso aqui não funciona comigo. Essa questão que tu comentaste também de ter respeito por todo mundo, desde o CEO até os cargos mais simples, é muito importante. Essa ideia também que tu comentaste, de dizer assim, poxa, pessoal, eu não conheço indiretos. A gente tem essa trajetória muito semelhante, porque eu também, quando cheguei na cadeira executiva, alguns anos atrás, vindo da consultoria, eu também não conhecia nada de indiretos. A realidade é essa, eu era da equipe de diretos na consultoria e não conhecia nada de indiretos. Então, num dado momento eu cheguei e falei, eu não conheço nada de indiretos. Aí o pessoal começou a abrir caixa de ferramenta. Poxa, aqui a gente tem default, a gente tem não cumulativo, cumulativo, a gente tem monofásico, tem ST. A gente precisa ter muita confiança no valor que a gente vai gerar ali para ter essa capacidade assim, cara, isso aqui realmente eu não sei, preciso da ajuda de vocês, vai ser muito importante a ajuda de vocês. Isso gera, Rafael, um negócio que eu chamo de cultura de confiança, porque vai permitir com que a tua equipe chegue para ti e fala, essa pergunta que tá me fazendo eu não sei, mas eu vou estudar, vou ter a atitude de aprender, né? E a gente pode também usar, eu não mencionei aqui, mas eu acho que tu também faz muito e faz melhor que eu, provavelmente, é a impressão que eu tenho, mas colegas de outras empresas, né, que se tornam amigos ao longo do tempo,
com que a gente aprende, a gente troca muita ideia com tanta gente, Ivan, Leonel, Rogério. Sim. Tu vai trocando, tu troca ideias e às vezes uma pergunta que vem para ti, tu reflete e nessa reflexão você aprendeu também, tendo uma resposta ou não, você aprendeu algo, e as perguntas que nós fazemos para eles, né? Então, a gente eu tento usar o mais amplo possível, aprender com todo mundo e tentar buscar exemplos positivos e também negar o que não fazer. Então, muito bom. Meu caro, me fala um pouquinho dessa questão cultural. Tu trabalhaste no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, agora está na França. Quão mais complexo é o nosso ambiente aqui no Brasil comparado com outros países? Fala um pouquinho disso. É tão complexo assim ou realmente é mais incerto, tem menos segurança jurídica? Uma coisa que o Lionel tem falado muito, alguns painéis que eu participo com ele, é que ele falou assim, Augusto, o sistema tributário norte-americano é muito complexo, cara. A gente tem imposto de renda estadual, por exemplo, que no Brasil não tem. Mas eu nunca vi um americano falar que, nossa, como é difícil. Eu também nunca vi nenhum francês, nenhum sueco, nenhum holandês falar isso. Divide um pouco aqui com a nossa audiência como é que é essa experiência de sentar em cadeiras tributárias nesses países, como as pessoas lidam com essas, entre aspas, complexidades. Ótimo ponto, Augusto. E o teu livro, Manicômio Tributário, eu não sei por quanto tempo tu procurou um título, tá? Mas tu achou o título perfeito. Tá? Eu registrei esse nome, sabe? Mas tu achou o título perfeito, porque, infelizmente, o Brasil eu não tenho a mínima dúvida, eu trabalho com 80 países. Eu não tenho o mesmo nível eu não gasto o mesmo tempo com 80 países, obviamente, mas eu já trabalho com 80 países. Eu tenho responsabilidade com 80 países. Então, eu conheço o sistema tributário de muitos países, muitas regiões. O problema do Brasil, em termos de... vou fazer um pouco de comparabilidade aqui, é complexo, mas ele é irracional. Então, a complexidade, e eu concordo quando o Leonel fala isso, a complexidade do sistema tributário americano, eu arrisco dizer que é muito mais complexo, que é muito mais sofisticado que o nosso. Então, a complexidade vem da sofisticação. 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 É sofisticado. Sim. É um sistema sofisticado. E complexo, brutalmente complexo. Só que a nossa complexidade vem ela é economicamente irracional. É contraproducente. É contraproducente. Ela coloca um peso no contribuinte de obrigações que a gente chama de obrigações. Vamos lá, obrigações acessórias, principalmente as principais, tudo bem, mas obrigações acessórias, que é absurdo. Você chegar a fazer um compliance é impossível, beira o impossível, né? Você chegar a 100% de assertividade, em quase todos os países, mas aqui no Brasil beira o impossível. Então, quando você olha para o Brasil, é o mais complexo do mundo? Sim. É o mais difícil de você chegar e fazer um compliance com todas as obrigações que são impostas pelas leis locais para o contribuinte. Exige uma equipe de dezenas de pessoas, às vezes mais, depende do tamanho da empresa, mais de 100 pessoas. Os maiores departamentos tributários do mundo Estão sempre no Brasil, sem dúvida. Talvez ele seja um pouco menor que o dos Estados Unidos, só que quando você, depende da empresa, só que quando você compara o dos Estados Unidos com o do Brasil, nós estamos falando de alguma receita de 20, 30 vezes maior que a do Brasil, ou algo totalmente desproporcional, que não faz nenhum sentido. Então, os Estados Unidos é um país à parte, sim, porque é um mercado à parte, é uma complexidade super complexa também, mas de um valor agregado diferente do nosso. Então, você tem uma sofisticação que não existe no Brasil, e quando eu falo sofisticação é que a gente gasta tempo com assuntos que no mundo não são relevantes. Não existe a discussão tributária do mundo, hoje e sempre, eu trabalho 15 anos em regiões, em países diferentes, as discussões que estão tendo ao redor do mundo, elas chegam um pouco no Brasil, isso de uma maneira muito superficial. Não é o problema do Brasil, o problema do Brasil é outro. E o profissional tributário brasileiro, a gente não é dado a oportunidade para esse profissional de entrar de cabeça numa discussão sofisticada, porque antes disso ele tem que resolver a irracionalidade do sistema.
é importante e óbvio que é super complexo, então você não pode dizer, não, pessoal, eu não vou entregar essas obrigações agora que nós estamos fazendo aqui, ou essas auditorias, ou esses autos de infração, porque eu preciso agora discutir as questões tributárias. Óbvio que você vai fazer isso, você é um bom gestor, você vai fazer isso. Só que você vai fazer isso quando você chega lá no final da sua carreira, quando você é o gestor. A equipe não consegue fazer isso. A equipe não consegue fazer isso, diferente de outros países, onde todas as pessoas, desde o começo da carreira, estão discutindo questões mais sofisticadas, o que está vindo no mundo tributário. Vamos discutir transparência fiscal. O que está acontecendo de transparência fiscal? ESG Tax. ESG, a obrigatoriedade do país, o Country by Country Report, e as discussões todas que você tem hoje com relação à transparência de operações. Existe uma discussão já no mundo inteiro, que, bom, no Brasil não chegou. Pillar 1, Pillar 2. Bom, Pillar 1, Pillar 2, até mesmo operações estruturadas, híbridas talvez, e discussões de reporte. Você tem que reportar algumas transações, mostrar para o fisco que a transação existe. O DAX6 também, que é um outro reporte que você tem na Europa. Essa discussão não chega no Brasil. Não chega no Brasil porque nós estamos tentando vencer uma burocracia brutal colocada no peso no contribuinte que... você está tentando... Isso é indiretos, por exemplo. Indiretos é uma beira vergonha o que acontece no Brasil hoje. Então, essa discussão, quando é levada para fora, e o profissional brasileiro, a gente realmente, dependendo do estrangeiro, ele já sabe da complexidade, outros não. Mas é um pouco triste quando você leva a complexidade do Brasil e a pessoa lá fora entende e diz, não, mas peraí, isso aí é meio um pouco... Não faz muito sentido, né? Sim. Sim, é uma complexidade que não faz muito sentido, né? Sabe que alguns anos atrás, não sei se já passou por isso, eu trabalhava numa multinacional, que era um greenfield, e eu tive que montar a maquete tributária do zero, né? E aí tinha que explicar, a gente tinha que abastecer um armazém de peças, e peças é substituição tributária, e eu tive que explicar a substituição tributária para o meu chefe que ficava em Seattle. E aí, num dado momento, ele me pergunta assim, peraí, Augusto, não entendi. O que tu está dizendo é que esse imposto eu preciso pagar antes com uma margem que foi definida por um governo, mas eu nem sei se vou ter aquela margem. Eu falei, isso mesmo. Daí ele falava assim, cara, eu confio em ti, mas eu vou querer um legal opinion, porque o que tu está me falando, eu nunca vi isso na vida. Não faz nenhum sentido. Então, a gente contratou um parecer de um escritório de advogados. Eu lembro assim que moeda de 2012 custou R$30 mil. Só no Brasil se investe nisso. Não agrega valor nenhum, né? Nenhum. E depois desse episódio, em várias outras situações que precisava configurar SAP, MasterSAF, as pessoas me perguntavam, como é que funciona isso? Eu falava assim, isso aqui depende. Depende se você vai vender dentro do Paraná, ou para o exterior, ou para outros estados. Isso aqui depende. Isso aqui. E eu fiquei apelidado como Mr. Depends. Eu cheguei a escrever isso no livro, né? Tu já passou por isso, de as pessoas, o Rafael agora é o Mr. Depends. Sim, porque não existe nenhuma resposta para algo complexo no Brasil. Não existe, nunca é algo preto no branco, nunca. É incrível, né? O contencioso tributário nosso, de qualquer empresa no Brasil, ele é, em valor, não vamos falar de valores, porque valores pode ser sim ou não, mas sem dúvida, em termos de volume, é o maior do mundo. Sim. É o maior do mundo. Tem discussões em toda e qualquer natureza tributária para qualquer operação possível. Você está sempre discutindo, o passado é incerto, as decisões são... É muito difícil de explicar também como é que algo que foi decidido como, por exemplo, algo constitucional pela lei ou inconstitucional pela lei, na qual você teria um direito de ressarcir algo que você pagou maior, porque realmente era inconstitucional. Mas você só tem direito se você discutiu. Se você não discutiu, você não tem direito. Ou, até pior, não, você mesmo tendo discutido. Não, essa discussão ela só vale agora a partir do ano que vem. A modulação, que é algo bem difícil de digerir, né? Essas discussões você só vê no Brasil. Aí, se você pegar um pouco e dar um passo para trás, você vai para
para Oceania, o que eles estão discutindo na Oceania é totalmente Pilar 2, Pilar 1 se discute muito, obviamente, mas o Pilar 1 é algo incerto, o Pilar 2 é uma realidade, né? Tributação base mínima, hoje em dia estamos falando de 15%. 15%. Se discute muito transparência, se discute muito o que chama Compliance Assurance Review, que é isso tem em muitos lugares do mundo, ainda não temos, eu sinto, me corrija se eu estou errado, algo desse se tem no Brasil, desconheço, mas existe um rating, então o fisco, de acordo com seus processos internos, inclusive de governança tributária, existem conversas com o fisco, e eles fazem uma avaliação dos seus processos e determinam uma nota para ver se vão fazer uma auditoria ou não, e o quão detalhada essa auditoria vai ser feita. Então, existe uma pré-auditoria, com base principalmente em processos, inclusive até com experiência das pessoas envolvidas na área, enfim. Isso se discute muito na Oceania e na Ásia. É algo que é um pre-compliance, né? Então, você está discutindo com o fisco melhoria de governança tributária. E ele não está ali para pegar um erro seu e dizer, não, agora você vai ter que me pagar. Não, ele está ali para se tiver um erro ou alguma governança fraca ou não satisfatória, ele vai sugerir uma governança diferente ou vai conversar sobre como melhorar aquela governança. E se você consegue implementar rápido ou não, se você não consegue implementar, então vamos auditar essa parte dessa governança que não está muito boa, eu preciso entender um pouco melhor isso. Existe essa relação de confiança e uma busca pela melhoria da governança tributária, genuína. É óbvio que existe uma fome por arrecadatórias, óbvio que o governo precisa arrecadar de algum jeito, mas é muito genuíno ele querer que o contribuinte melhore a sua governança tributária. Isso a gente gasta muito tempo com isso, obviamente, e tem auditoria, sim, tem muita auditoria, mas se discute essa complexidade na Inglaterra, Austrália, tem essa discussão muito, muito, muito forte hoje, tem muito trabalho nisso, eu não vejo muito na América Latina. A América Latina, a gente vê muito um comportamento parecido com o que a gente tem no Brasil, de não muita confiança entre o fisco e o contribuinte, né? Eu não vejo essa confiança no Brasil. Está melhorando, obviamente, tem alguns programas, tem o Confia, tem alguns programas que estão começando no Brasil, que é salutar, mas na América Latina assim, é um nível melhor que o do Brasil, em alguns países, né? Alguns países têm um nível melhor que o do Brasil, mas não muito distante. E a Europa, aí a gente já está falando de outra relação de confiança entre o contribuinte e transações que você ainda não entrou, vai discutir com uns Advanced Pricing Agreement, ou rulings, ou qualquer discussão técnica que é complexa, que você realmente tem uma dúvida genuína, vamos levar essa dúvida, vamos discutir antes com o fisco. E mesmo que se você tomar algum risco, porque também o fisco não vai, em algumas situações, ele diz, olha, isso aqui nós vamos ter que discutir mais adiante se você implementar ou não. Algo, tem uma relação aberta. Isso que eu sinto um pouco de falta aqui no Brasil, para a gente ir para um próximo. Primeiro, uma reforma tributária, mas depois, isso seria importante. Difícil tu construir isso com a legislação tributária atual. Eu defendo isso, a ideia de que antes da reforma tributária a gente pudesse estabelecer convênios entre os estados para unificar a legislação estadual, convênios entre municípios, convênios entre os 3 entes da federação, no sentido de permitir, Rafael, que a gente pudesse informar um determinado dado uma vez só, e não 500 vezes em vários informes, né? Eu acho que isso amadureceria bastante o nosso ambiente de negócio. Essa questão que tu colocaste aí de ranquear é excelente também, porque no Brasil, infelizmente, o bom contribuinte paga pelo mal. Claro. Quantos são aqueles que, desde o primeiro refis, a gente fez projetos juntos, inclusive de refis, lá em 99 e 2000, que nunca atenderam uma obrigação ali e que seguem aderindo, aí dão garantias ou não dão garantias, ou levam para uma disputa judicial, ou seja, os contribuintes sérios, eles têm um custo de ineficiência
que tem que ser colocado na conta daqueles que não são sérios e que estão aí há anos e que às vezes tem um resultado, inclusive, tributário maior do que operacional, né? O que não faz nenhum sentido. Eu concordo totalmente assim, com essa tua visão e isso que a Oceania faz. Também acho que tem isso. O Brasil podia copiar bons exemplos, se discute tanto, poxa, como é que vai ser o nosso IVA? Cara, o mundo resolveu isso há 30 anos. Copia isso, né? Copia. A Europa não tem problema nenhum de IVA. Não, aliás, a Europa, vamos discutir então algo mais perto da gente. Você vai para o México, Chile, todos os países da América Latina, você não tem se você tem um problema, você vai resolver. E vai resolver dentro de um ano, mas você vai resolver. Pode ser que leve um ano. Colômbia, Chile, México. O IVA é um imposto de valor agregado. Existe crédito na entrada, débito na saída. O débito maior crédito você paga. Se é menor, o governo te ressarce isso. Não existe razão nenhuma para não te ressarcir. Sim. Não se discute algo. É algo. Quando não ressarce é confisco. É simples, não é. É algo. E eu tenho essa discussão de impostos indiretos, que também são as maiores equipes em qualquer departamento tributário do Brasil, na qual, obviamente, falando de indústria, né, depende da indústria que nós estamos falando, mas gera um custo financeiro para o investidor, para o negócio, para o empresário, que você não recupera isso, não tem como, é muito racional. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Olha, eu posso te dizer, a Índia, que era difícil, continua um país... Passou por uma reforma recentemente. Não tem problema. As complexidades, as discussões são outras. Temos auditoria em todo que é lugar, claro que sim, existem, mas este problema não existe. E para explicar esse problema a qualquer pessoa é algo bem complicado. Mesmo que você explique perfeitamente, fica sempre algo na cabeça daquela pessoa que estava falando que não trabalhou no Brasil, que não é um brasileiro, disse isso não é possível que seja isso. Sim. Até aceita, porque você é o expert aqui no Brasil, mas fica uma marca de, isso não é sério, né? Isso não pode ser sério uma coisa dessas. Então, é algo que a gente podia copiar de países latino-americanos. Com certeza. Aqui do lado. Aqui do lado. Um Prodecon do México, por exemplo. Imagina isso, né? Exatamente. Não está longe da gente, né? E não é um problema que foi resolvido há 5 anos atrás. Não, nós estamos falando foi resolvido há décadas, né? Sim. Eu acho que é algo que melhoraria muito o nosso ambiente de negócio. E as pessoas não precisam ter medo de que vamos gerar menos empregos na área. Não. Os profissionais vão se adaptar, as empresas vão ter mais recursos para investir em outra área ou em outra coisa e vão gerar, sim, vai ter mais empregos de outra forma. Com toda certeza. E o profissional vai ser mais valorizado. Nós, como profissionais tributários, vamos ser mais valorizados também. Muito mais. Porque tu vai trazer uma análise de valor agregado diferente de que uma obrigação para cumprir algo irracional. Sim. Que o CEO não consegue ver o valor agregado daquilo. Como é que ele vai gastar X nisso ou X para vendas ou para P&D? Sim. É muito difícil, né? É algo que, quando eu penso nisso comparativamente com os países que a gente trabalha, dói um pouco, sabe? Como brasileiro, como um profissional brasileiro, dói um pouco porque a gente podia estar em outro patamar. Nós somos profissionais no Brasil, os profissionais do Brasil são muito bons, né? Não é querer vender... É muito completo o profissional brasileiro, né? Sim. Justamente até porque passou, talvez, por essas complexidades, muitas complexidades diferentes, mas não só por isso. O profissional brasileiro, não só em tax, acho que em finanças como um todo, é um profissional bom, então abririam, inclusive, mais portas para os profissionais trabalharem em outros lugares, outros países, outro escopo. Nesse sentido, depois de ter passado aí por vários países e fazer gestão tributária tu comentaste em 80 países, onde o Rafael vai estar daqui a 10 anos? Quer dizer, tu trabalhaste com M&A, com vários deals, com Project Finance, com funding, com tax, por óbvio.
Tu te imagina onde é que tu pode estar daqui a 10 anos? Eu te pergunto isso porque eu defendo também, Rafael, que o profissional tributário, se ele conseguir se vender, trabalhar de uma maneira transversal, ele tem a capacidade de assumir cadeiras maiores, de C-level, ter muito mais protagonismo no negócio. Como é que tu te enxerga daqui a 10 anos empreendendo, assumindo outras responsabilidades? Vai continuar em Tex porque gosta muito disso, enfim. O que tu pensa, onde é que tu vai estar daqui a 10 anos? E pensa que em 2032, em que cadeira tu pode estar sentado? Ótima pergunta. Eu vou responder antes da pergunta e depois vou racionalizar. Mas eu gostaria muito de continuar trabalhando em Tex, mas pessoas tributárias, com background tributário, em conselhos de empresas. Então, se tu me perguntar, onde é que tu gostaria? Daqui a eu gostaria muito de trabalhar com várias empresas, como conselheiro de empresas. Sim. Ou, estou numa multinacional. Por que não alguém no comitê de auditoria? Então, eu acho que existe um espaço para profissionais de tax em conselhos, na qual isso hoje não existe. Você pode conhecer, eu estou errado, mas eu não vejo, a importância ainda não é dada. Pouquíssimo. É uma linha muito grande do P&L das empresas, na qual, se você entende daquela linha, você entende do negócio, você entende do contexto, você pode aportar algo de valor. Por que não um profissional de tax não poderia ir para um conselho? Eu acho que o profissional de tax é de finanças. Eu não sou muito, ainda não defendo, não consegui me convencer que o profissional tributário não faz parte de finanças e é algo à parte. Finanças, eu ainda acho que é dentro de finanças, sim. Mas teria um espaço para isso. Então, eu gostaria de ou continuar na área tributária, gosto muito, ou participar de conselhos de empresa. Agora, concordo contigo, não é? Mas por que tu não gostaria de estar fora da área de tax, partir de uma carreira como CFO, ou em tesouraria, ou até comercial, né? Eu refleti muito sobre isso há poucos anos atrás, na qual eu tive algumas oportunidades dentro da empresa que eu trabalho hoje, e me foi colocada essa questão várias vezes. Chegou a tua hora de sair de tax e vir para... Vamos seguir uma carreira agora mais para finanças, abrir um pouco esse leque. Eu acho que, no meu caso, eu gosto muito do que... Todos nós, a gente gosta do que faz, mas eu acredito muito na dinâmica do nosso trabalho. Eu acho ela muito interessante. A gente é colocado todos os dias com questões complexas, com pouco tempo de decisão, até você tem que decidir algo rápido, com pouca informação, e um valor agregado muito alto. Sim. Tu consegue entregar valor de uma forma rápida, teoricamente, uma forma não é um projeto... Tem um projeto de longo prazo, tem de médio prazo, tem de curto prazo. Mas no seu dia a dia, tu consegue entregar valor de uma forma rápida, tu é colocado questões complexas, e tu consegue escolher um pouco, você consegue escolher um pouco também a priorização. Eu acho, você consegue priorizar questões que vão adicionar valor para o negócio. Na qual, quando eu olho uma área de finanças, como um CFO, por exemplo, eu não tenho dúvida se CFO, tax no final do dia responde para o CFO de maneira global, né? Mas tem muita rotina de um CFO que eu não acredito hoje em dia, e depende de empresa, obviamente, mas a rotina de um CFO hoje em dia não é a mesma rotina de um CFO de 10, 15 anos atrás, na qual o CFO de 15 anos atrás ele tinha uma visão global de tesouraria, tax, contabilidade, finanças, projetos. Ele realmente era um CFO como a gente conhecia. Hoje eu não vejo, mas a verticalização das funções de tesouraria, de finanças, de tax, inclusive, todas aquelas cadeiras que estavam embaixo de um CFO, na qual ele tinha a oportunidade de agregar, em muitas empresas, elas foram verticalizadas. Isso diminuiu um pouco a posição de um CFO,
de uma organização multinacional, eu estou falando, que eu posso estar, e cada uma está em um nível está num ciclo diferente, né? Sim. Mas eu vejo mais oportunidades de agregar valor e também de satisfação no trabalho dentro da carreira de techs, e queria muito advogar um pouco para que essa oportunidade de conselhos, e eu não sei se o nome certo é num conselho, pode ser de alguma outra forma, mas hoje num conselho de profissionais tributários lá dentro, aportando valor. Então, eu não sei se tu eu acho que no que tu compartilha dessa... Eu acho que tem muito a ver com a maneira que tu enxerga a função tributária. Tu pode perfeitamente permanecer na cadeira tributária e dar a ela nobreza, protagonismo e participar realmente das grandes decisões estratégicas de um grupo, fazer parte de um CMT, de um board ali, como cadeira tributária. Essa é uma opção. Letra A, vamos pensar assim. E letra B é realmente sair para uma cadeira mais generalista, um CFO, por exemplo, para dar uma mensagem para o mundo que, tá vendo? O profissional de tax, ele consegue fazer isso. Porque, comparado com outros profissionais de finanças, eu percebo assim que o profissional de tax, ele conhece razoavelmente tax, contabilidade, e ele consegue estabelecer conexões para sentar na cadeira de tesouraria, apertar a mão de banqueiro, conduzir operações especiais. Isso fecha ali o pacote de habilidades para ele se tornar um CFO. Eu não tenho tanta certeza se o tesoureiro tem essa habilidade, se o contador tem essa habilidade para conhecer. Então, eu tenho essa visão, ela pode ser enviesada, porque eu estou em Texas há quase 30 anos, mas eu acho que a gente pode sim fazer os dois caminhos. Pode. Se manter na cadeira e dar protagonismo a ela, porque como tu falaste bem, o risco tributário no Brasil geralmente é o maior do mundo, ou sair, e existe, por exemplo, outros profissionais, Eduardo Vanis, por exemplo, que trabalha na GSK, hoje é um CFO nos Estados Unidos. O Marcelo Jesus também, Jesus. não mencionei, mas aprendi muito com ele, foi meu chefe. O Jesus também, o Kenji, encontrei o Kenji anteontem aqui em Porto Alegre. O Kenji hoje é CFO, né, da ADM. Então, acho que as duas coisas funcionam muito bem, Rafael. Depende muito do teu desejo. Exatamente. Não, e o profissional dentro da área de finanças, quando você tira o CFO e põe as funções expert functions que estão embaixo do CFO, de novo, enviesado. Sim. Mas o profissional de tax, eu acho que está na posição mais completa para assumir a cadeira. Com certeza. Meu caro, para a gente fechar aqui, foi muito legal te receber, ouvir tua trajetória, que eu já conheci, eu sou grande admirador do teu trabalho, muito feliz com a nossa amizade aí de mais de 20 anos. Eu queria te fazer uma pergunta que é tradicional aqui no nosso podcast, que é: quem é o Rafael que não está no LinkedIn? Ótima pergunta. O Rafael que não está no LinkedIn é pai de família, apaixonado pelas filhas, pela esposa, pela família também, grande pai, mãe e todos os agregados que vêm junto. Gosto muito de esporte, apesar de não praticar mais como praticava antigamente. A idade chega e com dores em tudo que é joelho, o ombro começa a pegar, mas gosto muito. Para fazer justiça no futebol, o Rafael tinha uma canhotinha venenosa, eu lembro. Verdade, joguei muito futebol. Jogava relativamente bem. Hoje em dia não consigo mais fazer metade do que eu fazia. Gosto muito de música, adoro ir a festivais de música, adoro ir a shows. Hoje, minha esposa e eu, a gente ia 6 shows por ano, adoro ir em show ao vivo, então a gente gosta muito disso. Adoro ver o crescimento das minhas filhas, tenho 2 filhas pequenas ainda, então o meu foco hoje é fazer com que elas se tornem boas pessoas no futuro, pessoas do bem e que tenham uma oportunidade de trazer algo de bom para a sociedade. Essa é a minha preocupação de hoje. E depois fazer o melhor possível dentro do nosso trabalho todos os dias. E eu fazer o possível, é a arte do possível, né? Um pediatra da minha filha sempre falou: Rafael, criar uns filhos é a arte do possível, faz sempre o melhor que tu possa, no que tu acredita. Mas é o possível, não vai muito além disso, não, que não é impossível. Então,
pessoa simples, teórica, eu acho que eu tento ser o mais próximo da realidade possível, tento ser transparente com as pessoas, honesto com as pessoas, gosto de tratar o meu time com a maior honestidade possível, até às vezes a transparência acho que é muito importante, e a transparência na vida pessoal, profissional. Cultivar as amizades, acho que é muito importante, eu tento cultivar as amizades e tento ver menos futebol possível para não me estressar muito com o nosso time, né? Compartilhamos o mesmo time, mas agora no próximo ano vamos bem. Esse é o... Com certeza, vamos muito melhor. Já está todo mundo aí. O Grêmio é o adversário a ser vencido aí nesse ano de 2023. Tenho certeza, o Soares está chegando, vai encher o aeroporto. Meu caro, quero te dar uma notícia. Essa questão de fazer o melhor, sabe que foi tema de terapia. Eu faço terapia, gosto muito de terapia e num dado momento meu terapeuta perguntou, né, o que você quer fazer? Eu falei, poxa, tem muita coisa que eu fiz que eu gostaria de fazer melhor, eu acho que errei aqui e ali. Ele falou assim, eu vou te dar uma notícia. Tu já faz o teu melhor. Eu não conheço ninguém que acorde de manhã e vai pro espelho e diz assim, não, hoje eu vou fazer o meu pior, hoje eu vou prejudicar as pessoas e tal. Cara, todo mundo acorda de manhã, Rafael, para ser feliz e para fazer o melhor. Então, cara, a gente vive um pouco com essa culpa, assim, mas eu tenho certeza que te conheço há muitos anos, tu é um cara muito simples, muito genuíno, e tu faz o teu melhor, cara, eu tenho certeza absoluta disso. Eu queria te agradecer pela tua generosidade, pelo teu tempo. Eu sei que tem uma agenda corrida aqui, chegou faz pouco de Paris e volta para lá, inclusive para passar o Réveillon. Para mim é, cara, motivo de muita alegria te ter aqui. Eu tenho certeza que a tua história, a tua trajetória vai contagiar, vai inspirar muita gente nesse podcast. Eu queria abrir esses minutinhos finais para te fazer uma mensagem aí para nossa audiência. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela generosidade por estar aqui conosco. Obrigado, Augusto, pelo convite. Primeiro, as pessoas que não leram, que leiam o teu livro, e por que eu acho que devam ler o teu livro, não tem nada combinado aqui, mas eu li o livro, e eu te conheço há muito tempo, e tu foi muito genuíno no teu livro. Tu realmente, eu te vi no livro, o que tu coloca no livro não é para vender, não é para jogar para torcida, ali é o que tu acredita que está no livro. E a gente tem uma amizade longa, a gente compartilha muitos valores, né? Então eu adorei ler o livro porque os valores que tu tem valores no livro, tu coloca teus valores dentro do livro. E questões mas que não são abordadas no dia a dia por ninguém, nenhum livro técnico, nenhuma pessoa. As pessoas tentam guardar a informação, talvez achando que deveriam guardar para ser melhor. Não, tu coloca tudo que tu sabe, tudo que tu gosta, tudo que tu acredita ali. Então, eu achei excepcional. Acho que é difícil a gente ver isso hoje em dia. Parabéns por isso. E outra mensagem é que as pessoas façam o melhor que vocês possam, acreditem em vocês, não se comparem com os outros, parem de se comparar com os outros, comparem-se com vocês mesmos, olhem para trás e vejam que quando você olhar para trás e comparar contigo mesmo, não com o seu vizinho, com o seu amigo, com o LinkedIn, com o Instagram, normalmente, eu acredito nisso, você hoje é uma pessoa melhor que você era antes. E você tem que estar feliz por isso, tem que valorizar isso. Valorize seu crescimento, acredite em você, não caiu, levanta, faz de novo, aprende com seus erros, aprende com os erros dos outros e veja sempre o que há de bom na vida, o que há de bom no trabalho. Olha para o lado positivo, é muito fácil olhar o negativo, né? Muita coisa negativa que você... é muito mais fácil olhar o negativo. Olha para o lado positivo, olha para as pessoas que te trazem algo de bom na vida, se agarra nessas pessoas também. E acho que fazendo isso, metade dos problemas estão solucionados na sua vida e você tem uma carreira boa, você tem orgulho do que você fez também, independente da posição, não interessa a posição que você é, não interessa o cargo que você tem, ter orgulho de onde você chegou já e compare-se consigo mesmo. Acho que isso é algo que eu vou tentar transmitir sempre que alguém me faz uma pergunta, o que eu devo fazer? Faça isso porque a tua vida vai ser mais simples e você vai conseguir ver os valores que você nos últimos tempos que você conseguiu evoluir. Isso é muito importante, tem que dar valor para isso. Muito bom, Rafael. E lembrando aqui um clássico do cinema, e muito executivo recomenda como um grande filme para assistir, lembrando do Poderoso Chefão. Eu vou aqui ao vivo te fazer um convite.
tu que elogiaste aí o livro Manicômio Tributário. Eu estou escrevendo o próximo livro, que vai ser lançado em 23. Ele é Cartas a um Jovem Gestor Tributário. É uma conversa do Augusto, do jovem Augusto, com o Augusto de hoje, em que eu pergunto várias ansiedades, várias dúvidas que eu tinha, e tem várias passagens, meu caro, que tu estava lá comigo naquele momento. Então eu vou te pedir, em algum texto ali, um depoimento teu, dizendo, poxa, isso aqui aconteceu mesmo, a gente resolveu de tal forma. Ou seja, por que o Produto Chefão? Porque é aquele convite que você não tem como recusar. Você lembra dessa passagem, né? Então, está convidado aqui, tá? Já em rede nacional. Espero contar com o teu depoimento lá, meu caro, mais uma vez. Já. Muito obrigado pela generosidade. Pessoal, para mim é uma honra ter recebido aqui o Rafael. Espero que todos vocês gostem. E nos acompanhem aí nas redes sociais, Augusto Flores Oficial, LinkedIn, Instagram, Facebook e também nosso website www.augustoflores.com.br. Um grande abraço.